Vamos a mais um estudo bíblico. O que é santificação? O que a Bíblia diz sobre cortes de cabelo, vestimentas? É proibido? Jesus tinha muito a dizer sobre santificação em João 17. No versículo 16, o Senhor diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação é um estado de separação para Deus. Todos os crentes entram neste estado quando são nascidos de Deus. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1:30. Esta é uma separação que acontece de uma vez por todas, eternamente, a Deus. É uma parte intrincada da nossa salvação. A santificação também se refere à experiência prática dessa separação para Deus, sendo o efeito da obediência à palavra de Deus na vida de alguém e deve ser ardentemente buscada pelo crente. 1 Pedro 1, versículo 15, Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim como o Senhor orou em João 17, a santificação tem em vista a separação dos crentes para a finalidade pela qual foram enviados ao mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Nos versículos 18 e 19. Que ele se separou para o propósito pelo qual foi enviado é tanto a base quanto a condição de nós mesmos sermos separados para o motivo pelo qual fomos enviados. João 10, versículo 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? A santificação de Cristo é o padrão e o poder para a nossa. O envio e a santificação são inseparáveis. Por causa disso, os crentes são chamados de santos, e no grego, os santificados. Enquanto anteriormente o seu comportamento dava testemunho da sua posição no mundo em separação de Deus, agora o seu comportamento deve ser testemunho da sua posição diante de Deus em separação do mundo. De acordo com as Escrituras, a palavra santificação tem mais um sentido. Paulo ora em 1 Tessalonicenses 5:23 que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também escreve em Colossenses da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Colossenses 1, versículo 5. Logo depois, ele fala do próprio Cristo como a esperança da glória, Colossenses 1, versículo 27. E então menciona o fato dessa esperança quando diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória, Colossenses 3, versículo 4. Este estado glorificado será a nossa separação definitiva do pecado, ou seja, alcançaremos a santificação total em todos os aspectos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João 3, versículo 2. Para resumir, a santificação é sinônimo de santidade. A palavra grega para ambas significa uma separação. De primeira, uma separação posicional de uma vez por todas a Cristo em nossa salvação. Em segundo lugar, uma santidade prática progressiva na vida de um crente enquanto aguarda o retorno de Cristo. E finalmente, uma separação permanente do pecado quando chegarmos ao céu. Santificação não se baseia no fato de proibições de vestimentas, músicas ou coisas do tipo. É claro que devamos ter bom senso, mas há erros graves de exegese das Escrituras acerca de algumas proibições que hoje, algumas vezes, infelizmente, são relacionadas com santificação. Vamos à resposta bíblica, levando-se em conta o contexto cultural
de Deuteronômio 22, versículo 5 e 1 Coríntios 11, capítulos que geram, não por culpa da Bíblia, mas do ser humano, controvérsias desnecessárias. As normas existentes em muitas igrejas quanto ao uso da calça para mulheres e do corte de cabelo originaram-se devido às equivocadas interpretações de Deuteronômio 22, versículo 5 e 1 Coríntios 11, do 3 ao 15. Tais textos, quando estudados à luz do contexto histórico, de modo algum apoiam a ideia de que o tipo de roupa usada pelas mulheres cristãs não possa variar com o passar dos anos, ou que o cabelo delas não possa ser cortado. Farei uma breve análise com você a respeito do assunto para que tire suas próprias conclusões. Deuteronômio 22, versículo 5 foi escrito numa época em que não existiam calças compridas, muito menos para mulheres. Naquele tempo, nem se cogitava a fabricação de tal produto, portanto Moisés não está tratando da calça comprida. Moisés está orientando as mulheres para que não se vistam como homens. Lembremos que naquela época, e também nos tempos de Jesus, os homens usavam uma vestimenta que mais se assemelhava a uma saia. O que diferenciava a vestimenta da mulher era uma espécie de cinto para prender a roupa na cintura. O homem usava um cinto de cor mais neutra, a mulher algo mais colorido. Na Escócia, por exemplo, é costume os homens usarem saia. Será que Deus deixará de amar e salvar os escoceses por isto? De modo algum. Tal vestimenta faz parte da cultura deles, assim como nos tempos bíblicos. Assim, se algum pastor quiser fundamentar uma doutrina a respeito do vestuário na Bíblia, sem levar em conta o contexto histórico, terá também que ensinar os irmãos da própria igreja a voltar a usar túnicas parecidas com saias. O problema todo seria resolvido se levasse em conta que a roupa e o corte do cabelo são questões que variam de um tempo para outro. Esses conceitos iniciais nos ajudam a entendermos o próximo texto bíblico. 1 Coríntios 11, do 3 ao 15, foi escrito noutro contexto social. Na cidade de Corinto, uma mulher que cortasse o cabelo ou deixasse de usar o véu estava dizendo perante a sociedade que não mais estava sob a responsabilidade do marido, pai ou irmão mais velho e que dali em diante se tornara uma prostituta. Assim, para que as irmãs não fossem confundidas com as prostitutas e o testemunho delas se tornasse uma pedra de tropeço para a pregação do Evangelho, Paulo pediu elas que acatassem aquele costume da cidade de Corinto. Seria horrível para a igreja cristã se as irmãs fossem rotuladas por aquela cultura como sendo prostitutas. Já nos dias do Antigo Testamento, uma mulher prostituta foi identificada por encobrir o rosto com um véu. Gênesis 38, versículo 15. Percebeu o fator cultural? O mesmo se dava em relação aos homens em Corinto. Todo aquele que deixasse o cabelo crescer era considerado homossexual. Já na época de Jesus e do Antigo Testamento, o homem usava cabelo comprido normalmente. Era em Corinto que havia tal preconceito. Assim podemos ver que o assunto da calça comprida e do corte de cabelo não são princípios, mas questões culturais. Há na Bíblia costumes que podem variar com o tempo, porque foram dados apenas para um povo de forma local. É importante diferenciarmos na Bíblia um princípio de um costume. É lícito e correto o cristão se vestir decentemente e com modéstia. 1 Timóteo 2, versículo 9. Pois, inclusive, em nosso modo de vestir, podemos refletir o caráter de Jesus. Porém, isto não significa que devamos ser desleixados com nossa aparência ou com o corpo, pois isso desagrada a Deus. Aqui podemos tratar do pintar o cabelo. Se a pessoa o faz por uma necessidade para corrigir um problema ocasionado pelo pecado, Deus não criou o ser humano para envelhecer. Qual o problema nisto? O errado seria pintar o cabelo com cores chamativas que não levam a atenção dos outros para Deus, sendo que o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, versículo 16 ao 17, capítulo 6, versículo 19 ao 20. E o cabelo faz parte dele, também deve ser cuidado. Entretanto, tal questão de cortar ou não o cabelo deve ser analisada por cada um, individualmente, respeitando a opinião daqueles que pensam diferente. Também nesse tipo de atitude, nosso cristianismo é manifesto.
Todos os cristãos devem ser santos e sempre buscar fazer o que é certo. No entanto, todos os cristãos pecam e não chegam à perfeição. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, do 7 ao 10. Santificação total será no momento que subiremos à glória eterna do Pai Celestial. Fique com Deus.